sei como é que é a penicilina de vocês, mas a nossa aqui cresce bastante. Tem que fazer uma poda frequente. Qualquer chuvinha que dá aqui, ou a gente rega com frequência, ela cresce muito. E se deixar assim na pedra assim, ó, elas vão enraizando no chão e vai embora, vai se multiplicando. Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Nós aqui estamos bem também. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a minha rotina aqui da horta. Tem bastante trabalho para fazer. E quem tem horta sabe, né, que não é só plantar e deixar. A gente tem que manter a manutenção para que a horta continue sendo produtiva. Ainda mais quando chove. Esses dias choveu aqui alguns dias, choveu uns 2, 3 dias mais ou menos. E aí cresceu bastante as plantas. E a gente tem que, de alguma forma, manter a manutenção, né? Apareceu alguém aqui para dar um alô. Vem aqui. O Melizinho aqui. Apareceu para dar um oi pro pessoal. Fala aí, Meli. E vamos lá, meter a mão na terra e também conversar sobre o futuro do canal. Será que vai parar ou vamos continuar? Vocês vão saber aí no decorrer do vídeo. Mas antes, já estava até esquecendo, né? Jogar lá na composteira essas penicillinas cortadas. Se deixar aqui nas pedrinhas, ela sai enraizando toda. Nossos alfaces já estão bem grandes, pronto para ser colhido. Olha só aí, o alface mais escurinho, né? É o que a Viviane gosta mais. Aí eu peguei bastante muda desse alface e plantei. E já cresceu bastante. Aqui é o almeirão. Ele tem umas folhas... Quem já experimentou já sabe, né? Ela é um pouco mais amarga, né? Eu gosto bastante. E tem outro pé de almeirão e tem as beterrabas aqui que estão crescendo. Essas daqui são as beterrabas pequenininhas que eu plantei recentemente. E estão vindo muito bem. Aqui, pessoal, tem 2 alfaces que eu já plantei. Acho que tem umas 3 semanas, umas 2, 3 semanas atrás. E estão crescendo bem. Eu tenho outras mudas agora para poder passar para a terra. E tem bastante espaço. Nesse canteiro aqui eu não vou mexer em nada, porque aqui eu plantei brócolis. Tem ali também outra muda de brócolis. E como as folhas do brócolis ficam bem grandes, se eu plantar alguma coisa perto dele, as folhas vão acabar tampando e matando a muda. Então eu deixo um canteiro somente para os brócolis. Plantei alguns alfaces ali que logo a gente vai colher. Até o brócolis crescer a gente já vai ter tirado da terra. E aqui também tem as nossas cebolas. Olha só como elas cresceram. Já estão bem grandes, vindo muito bem. Mas antes de passar as mudas para a terra, eu tenho uma grande missão, que é eliminar essas ervas daninhas. Nesse caminho onde que tá as pedras aqui, ó, vocês podem ver que tem bastante erva daninha. Cresce bastante. Bateu uma chuva aqui, elas crescem muito rápido. Eu e a Viviane costumam arrancar na mão, mas tem uma hora que cansa também. E eu costumo fazer uma receita caseira que é muito eficiente para eliminar essas plantas daninhas. E para fazer essa receita é muito simples, vamos precisar de 3 ingredientes. O primeiro ingrediente é a água. Eu enchi esse balde de água, deve ter mais ou menos 1,5 litro para 2 litros de água. Vou precisar de sal refinado e detergente líquido. Eu não costumo medir assim a quantidade de quanto que eu vou colocar aqui, eu vou colocando no olhômetro mesmo. E aí, vou colocar um pouquinho de sal. Coloca a quantidade na água até ela ficar meio esbranquiçada assim, né? Da cor do sal. E colocar um pouquinho de detergente também. Porque o detergente ajuda, né, o sal fixar ali na terra. Praticamente matar as ervas daninhas, né? Eu vou colocando sabão na água até ficar essa textura aqui. Quando começar a aparecer as bolinhas, aí eu paro de colocar sabão. E aí é hora de jogar. Essa é a textura final da nossa receitinha caseira. Acabou, agora vou fazer mais um pouco.
Pronto, pessoal, já fiz a aplicação aqui, a nossa receitinha caseira. Eu não aplico muito próximo aos canteiros, porque para não ter nenhum problema com as nossas hortaliças, né? E também em volta do vaso, mas não muito próximo. Essas que está mais próximo do vaso, eu arranco na mão. É só essas que estão aqui bem no caminho mesmo. Daqui uns 2, 3 dias vão estar tudo seco. E no próximo vlog aí eu mostro para vocês. Esse é o melhor momento para quem planta em casa. A hora da colheita. Vamos ver aqui como é que estão os nossos alfaces. Ó, que coisa bonita. Uma satisfação muito grande você colher aquilo que você plantou, você acompanhar todo o desenvolvimento. E o melhor de tudo, né, é orgânico, saudável. Eu não tenho tanta desenvoltura para gravar igual a Viviane, mas estou tentando, né? Vocês costumam ver eu sempre gravando por trás, né, nos bastidores. Mas, como vocês sabem, né, a Viviane estava grávida. Eu estou tentando esconder o jogo aqui, mas não tem como não, né? Tem muitas pessoas que acompanham a gente já no Instagram, já sabe que a nossa filha Lívia já nasceu. Agora a gente está dedicando mais a Lívia, né? Ainda mais nesses primeiros meses, que é bem delicado. Os 3 primeiros meses praticamente. Que aí tem que tomar as vacinas, a gente tem que dar uma atenção maior para que ela possa se desenvolver bem. Então o trabalho aqui da horta, quem está fazendo sou eu, né? Agora bora lá colher esses almeirões, também é muito bom. O certo é fazer a plantação escalonada, porque enquanto a gente está colhendo essa daqui, já tem outras mudas ali crescendo. Porém, como tá só eu e a Viviane consumindo só, a gente, alguns a gente também doa, né? Não conseguimos consumir tanto assim. Então, o tempo que a gente está consumindo, as outras plantas estão se desenvolvendo. Claro, né? A gente não tem só alface e beterraba aqui, a gente tem outras plantas ali também, como cebola, açafrão, tem um quiabo de metro ali que precisa ser colhido, que a gente está fazendo bastante refogado na hora do almoço. Então, variando, né? Uma semana come bastante alface com outros legumes, aí a outra semana a gente come também o quiabo de metro, e a gente vai variando sempre. Tem semanas que a gente mistura os dois, vai depender muito da colheita que a gente está tendo aqui. Ali do outro lado tem uns pimentões que já estão começando a dar frutos. Deixa eu chegar ali até para vocês verem. Olha só esse pimentão aqui, ó. Tá pequenininho ainda, a gente costuma deixar crescer mais. Mas tá vindo fruto bem bonito. E já tem outros pés pequenos aqui já crescendo. E aqui do lado nós temos o pimentão, o cambuci. Ele já é um pouquinho pequeno. Vocês estão vendo aí, olha aí. No último vídeo do que plantar, quando eu colhi ele, eu tava em dúvida se ardia ou não. Vocês deixaram aí no comentário, claro que não arde. Eu experimentei e realmente ele não arde. Dá para comer com salada, ele é bem gostoso e com certeza eu vou comer ele mais vezes. Nossos quiabos de metro também já estão bons para colher. Esse daqui tá pequeno ainda, mas olha só o tamanho desse daqui, ó. Já tá se arrastando no chão. Pensa num quiabo que tem um cheiro muito forte, é esse daqui. A gente gosta bastante dele porque ele não é babento igual o outro quiabo tradicional. Esse daqui dá para refogar e também cozinhar e colocar na salada. Fica uma delícia. Se vocês tiverem a oportunidade de plantar esse quiabo de metro, plante, porque é muito bom. E aqui tá nossas mudas que iremos passar para a terra agora. Temos alface, essa alface mais escura. Aqui também temos almeirão roxo. O que eu plantei há um tempo atrás, ele não deu muito certo, secou. E aí eu vou tentar novamente plantar ele. E aqui temos mais salsinhas, não pode faltar no tempero da comida. Aqui temos couve-flor, eu quero plantar mais, eu gosto muito de couve-flor refogado e cozido também, né? Às vezes para você fazer um couve-flor com uma torta, fica uma delícia. E a nossa surpresa dessas mudinhas aqui, não sei se vocês conhecem. Ah, com certeza conhece, né? Quem planta já sabe. Aqui é repolho roxo, que vamos tentar plantar novamente. Os repolhos que a gente plantou no ano passado, a Viviane queria fazer um chucrute,
mas quando estava chegando o ponto de colheita, as lesmas detonaram tudo. Então vamos lá fazer uma nova tentativa, né? Espero que dessa vez dê certo. Nesse canteiro onde foi feita a colheita, eu vou repor os alfaces, vou plantar novamente e plantar mais salsinha. A salsinha a gente tem plantado ali na caixa de isopor, porém já está acabando. Então vamos lá repor mais mudinhas. Olha aí, pessoal, nossas mudinhas já estão na terra. Acabei de colocar grama seca aqui. E uma dica que eu posso dar para vocês é o que eu aplico aqui e dá muito certo. Essa técnica quem me ensinou foi a Viviane. Foi o seguinte: quando vocês colocar grama seca, não coloquem grama perto da mudinha. O que acontece? Se você colocar a grama seca logo de cara assim perto da mudinha, as lesmas vêm por baixo e comem elas. Porque as lesmas não gostam de ficar muito expostas ao sol. E assim, quando a gente coloca destampado sem a grama, aí aqui fica pegando mais sol e aí a lesma não consegue chegar, não vem perto assim da nossa muda, né, para comer. Conforme elas vão crescendo, a gente vai afastando as gramas secas para próximo da planta. É uma técnica que a gente aplica aqui e dá muito certo. Eu vou colocar a nossa proteção aqui do canteiro. O certo é você passar a mudinha para a terra e logo em sequência você regar a horta. Eita, é um pouquinho de trabalho aqui, como eu tô sozinho, aí é um trabalhozinho, mas para não pegar nas mudas que já estão plantadas já. O certo é você regar já logo de início, mas como eu já reguei logo cedo de manhã, a terra está bem molhada. Aí eu vou deixar para regar só amanhã. Para quem deve estar chegando agora no canal, deve estar se perguntando: por que você está colocando essa proteção? É porque a gente tem gatos, né? E você sabe, gatos é terrível. Qualquer terrinha que eles veem assim descoberto ou exposto, eles vêm e vai fazer a necessidade deles. Essa cobertura está sendo muito eficiente para que os gatos não tenham contato com as nossas plantas. Em falar em gatos, olha quem está aqui só de boa, Paçoca. Dá oi aí, Paçoca. Esse bicho aqui é o caçulinha da casa. Pensa num gato arteiro. Essas outras mudas aqui eu vou passar pro canteiro também, mas eu vou deixar para passar amanhã, que já tá ficando bem tarde. Já estamos no final da tarde, já tá escurecendo aqui atrás. Mas praticamente eu vou passar para esse canteiro aqui do meio, essas couve-flor, e o repolho eu vou passar para aquele canteiro ali, ó, onde que está descoberto, mas logo a gente vai colocar a proteção também. E agora eu vou bater um papo com vocês aqui, falar um pouco da atualização do que está acontecendo aqui na nossa horta, na nossa vida. Para muitos que acompanham a gente já sabem que a Viviane estava grávida, agora recentemente a Lívia nasceu, a gente está muito feliz, estamos curtindo a cada momento aqui com a Lívia, está sendo muito bom, pais de primeira viagem. Então, assim, é muito gratificante, né? Primeira vez que estou sendo pai, eu estou muito feliz mesmo. E noites sem dormir, ainda mais nesses primeiros dias. E aí, vocês devem estar se perguntando como é que vai ser o canal, porque como a gente está me dedicando agora para a Lívia, ainda mais nesses primeiros meses, será que a gente vai parar com o canal? Ou vamos continuar gravando? Como é que vai ficar? Vou responder aqui para vocês agora. O canal vai continuar, mas não da mesma forma que estava vindo antes. Porém, como a Viviane está cuidando da Lívia, eu vou gravar aqui para vocês. Estou tentando me esforçar para fazer o meu melhor. Eu não tenho muito intimidade assim com a câmera igual a Viviane tem, mas eu creio que com a prática a gente vai melhorando. Mas tem um porém também. Eu estou sem ideias de vídeos para poder gravar aqui na horta. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários algumas dicas de vídeos que eu pudesse gravar para trazer, ou pode ser atualizações, algum vídeo informativo através de alguma planta. Então deixa nos comentários aí que com certeza eu vou estar lendo e através desses comentários eu vou elaborar um vídeo bem legal para atualizar vocês aqui do canal. E para você que assistiu o vídeo
até agora, desse momento, eu tenho uma surpresa para você. E aí, amor, como é que tá a nossa filha? Tá bem, nossa princesinha chegou, tá aqui só querendo dormir e mamar.